Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Gostaria de fazer a leitura dos primeiros 4 versos. Filipenses, capítulo 2, verso de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Deus abençoe a sua palavra e aplique-a mesmo em nossos corações. Pai, é privilégio nosso poder chegar hoje à noite na tua casa, no final de um dia, para louvar o Senhor, adorar, bendizer o teu nome, mas também, Pai, ouvir a tua palavra. Receber o alimento espiritual para as nossas vidas, tão importante. O Senhor mesmo diz que não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que vem da boca do Senhor. E nos alimenta, Senhor. Pedimos hoje à noite, enche mesmo os nossos corações da tua palavra. Fortalece a tua igreja aqui reunida. E também pedimos até, se há entre nós alguém que não entregou a sua vida ao Senhor, que hoje seja mesmo um dia favorável. É a nossa oração, Senhor, mas sabemos que nós não podemos fazer isso, se não for através do teu poder e o poder da tua palavra. Homem nenhum tem poder, mas o Senhor tem todo o poder. Nós te pedimos humildemente que a tua palavra que vai ser transmitida hoje à noite realmente venha do Senhor. Tira tudo que é do homem. Nós estamos totalmente dependentes do Senhor. E assim, Pai, glorifica o teu nome, edifica a tua igreja e salva, se for da tua vontade. Aceito desde já a nossa gratidão, abençoa cada um que chegou aqui com a tua palavra. Essa nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Na semana passada, nós iniciamos o capítulo 2 e estávamos lembrando, que o apóstolo Paulo, ele realmente era um homem que amava essa igreja. Tinha um grande amor pela igreja dos Filipenses. Sabemos que ele estava preso em Roma, ali já no final mesmo da sua carreira. Ele demonstrava um amor especial pela igreja de Filipos. Mas não só pela igreja de Filipos, Paulo amava a igreja mesmo do Senhor. E ele foi um dos que teve participação muito decisiva até no início da igreja. Paulo foi responsável pela fundação de muitas igrejas, e essa de Filipenses foi uma delas. E no meio de muita luta, de muita batalha, de muita tribulação, essa igreja surgiu ali. Paulo amava muito essa igreja. Tinha uma intimidade muito pessoal com essa igreja. E ele mesmo demonstrava o amor por esses irmãos. Não era à toa. No último estudo nós estávamos vendo, ele escrevendo essa carta, no capítulo 1 e no versículo 3, ele diz assim, olha:
Dou graças a meu Deus, porque por tudo que recordo de vós, sempre fazendo com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo demonstra grande alegria, animava essa igreja, né? Ele amava muito e tinha muito a ver pela compreensão desses irmãos. Eles entenderam logo, né? O que o Evangelho representava nas suas vidas. Logo, desde cedo, eles começaram a cooperar, a se envolver. Era uma igreja mesmo muito atuante. Então isso, não tenho nenhuma dúvida, né? Deixava Paulo cheio de amor. Como um pai, né? O pai ama os seus filhos e se alegra com o crescimento, com o desenvolvimento, com até a maturidade, né? Desenvolvimento não só em termos de crescimento físico, mas também até de crescimento e amadurecimento. Então, amava essa igreja, nós não temos dúvidas disso. Ele tinha muita alegria também, né? Ele demonstra. Essa carta aqui tem 12, 13 ou 14 palavras. Alegrai-vos, Paulo diz, alegria. Então trazia muita alegria para o apóstolo. Mas nesse capítulo 2 aqui, nós estamos vendo que Paulo, ele faz um apelo a essa igreja. Ele traz um apelo. Porque, apesar de ser uma igreja que ele amava, que alegrava, eles estavam mesmo desenvolvendo, mas tinha problemas, né? Problemas sérios, até no meio mesmo da igreja aqui, dos Filipenses. Mas Paulo aqui, ele traz uma exortação e faz realmente um apelo, né, a eles. E aqui no capítulo 2 ele começa, olha, se há, pois, alguma exortação, e semana passada nós estávamos vendo, né, esse apelo que que ele faz, não é assim, por ele, né, pela pessoa de Paulo, mas ele coloca Deus acima dele, e esse apelo é invocando a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então veja aqui, né? Ele diz, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdia. Então eu mostrei aqui a Trindade, né, envolvida. Primeiramente, o apelo que ele faz, veja, não é em Paulo, é em Cristo. Esse apelo que ele faz é que haja alguma consolação de amor. Deus é amor. É o Deus de toda graça, o Deus de toda consolação. E alguma comunhão no Espírito é realmente no Espírito Santo. Então Paulo está invocando a Trindade e fazendo esse apelo em nome da Trindade, né? E a quem? Aquelas pessoas ali que estavam em Cristo. Então nós vimos isso, que há uma tremenda, não é, diferença de quem está em Cristo, e é só mesmo esse mundo está dividido, não em nações, em povos, em línguas, mas verdadeiramente em dois grupos, né? Os que estão realmente em Cristo e os que estão sem Cristo. E é muito fácil provar isso na própria palavra de Deus, né? E semana passada eu mostrei. Então Paulo faz um apelo à Trindade àqueles que já estão, né, em Cristo. E aqui ele continua e ele mostra, né, que o propósito dele é mesmo, veja no verso 2, que completem a minha alegria. Então, veja, né? Paulo amava, Paulo se alegrava, mas tinha problemas, e Paulo queria muito mais dessa igreja, né?
Ele faz um apelo. Ele queria que a alegria dele realmente fosse completa e muito mais, né? A completa alegria. Então ele estava exortando a igreja a ter um alvo a mais ainda, né? O Paulo aqui nessa carta ele diz, olha, busquem a perfeição, o aperfeiçoamento. No capítulo 3, no versículo 15, ele diz assim, olha, todos, pois, que somos perfeitos, em outra tradução, esse que somos perfeitos, nós que já somos maduros espiritualmente, né? Já estamos amadurecendo cada vez mais espiritualmente, buscando a perfeição. Era o alvo. Se você vê aqui no verso 11, Paulo diz, falando da seu próprio testemunho, ele fala, olha, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, né, Paulo está convocando, fazendo esse apelo à igreja de Filipos, os que estão em Cristo, e ele apela para a Trindade, né, para que aumente mais e mais a sua alegria, ou seja, a completa alegria em relação àquela igreja. Então ele dá um alvo, né, para os irmãos, a perfeição. E como alcançar essa alegria completa, ou seja, a perfeição que Paulo tanto almeja para a igreja? Então é isso que ele está pedindo aqui, nessa exortação do capítulo 2. Né? Então ele fala, veja, se há, pois, alguma exortação em Cristo, na Trindade, né? Alguma comunhão, alguma consolação do amor em Deus e alguma comunhão do Espírito, o Espírito Santo, se há entranhados afetos de misericórdia, ou seja, uma coisa arraigada, enraizada, firmada, impregnado, afetos, né, e misericórdia, uma profunda fraternidade e uma profunda compaixão. Então Paulo diz, se há tudo isso, e eu posso exigir isso de vocês, né? Não é nada impossível, de uma vez que eu estou tratando com aqueles que estão em Cristo, então completem a minha alegria. E aí Paulo vai revelar como seria, né? Como ele gostaria que fosse essa alegria completa. E eu coloquei assim, né? Uma harmonia completa em relação a que ele está pedindo. Então, no verso 2 ele diz, olha, completai a minha alegria. Aí ele diz como fazer isso, né? De modo que... Aí ele vai dar os passos aqui. Então, olha só. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, é a primeira coisa. Segunda, tenhais o mesmo amor. A terceira, sejais unidos de alma. A quarta, tendo o mesmo sentimento. E aí inclui, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então eu estou dando mais ou menos assim o esboçozinho dessa parte aqui, né? O amor do Paulo, que ele tinha pela igreja, a alegria do Paulo, mas tristeza, porque
havia problemas no meio do arraial, né? No meio dessa igreja. Então ele faz o apelo a Deus, a eles, né? Porque ele queria uma completa alegria. E diz como eles atingiriam, né, esse alvo, esse objetivo, ou seja, uma completa harmonia. Sabe, irmãos, no capítulo 1 ele dá já a dica, né? Nós vimos que o verso 27 ele diz, olha, vivei, né, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, a igreja de Filipos deveria, né, andar de um modo digno do Evangelho de Cristo. E nós falamos, olha, guardem no coração, né, essas três coisas, esse andar, esse viver, seja mesmo a nossa responsabilidade diante dessa trindade aqui, né, diante de Deus. Não só a nossa responsabilidade, mas Paulo diz andar e viver acima de tudo. Ou seja, a prioridade para as nossas vidas. E a maneira, né, de fazer isso é de um modo digno do Evangelho, andar em dignidade. Então, andando assim, vocês vão ter essa plena harmonia e completar a minha alegria. É isso que o apóstolo está pedindo para a igreja, ou seja, fazendo esse apelo, né? Então, aqui ele exorta e mostra, né, o alvo, como seria para eles alcançarem isso. Então vamos lá, o primeiro, Paulo diz assim, que penseis a mesma coisa. Sabe, irmãos, pensar a mesma coisa aqui é andar juntos, né? Andando juntos, ou seja, andando de acordo. Amós capítulo 3, versículo 3, você pode conferir, a Bíblia faz uma pergunta: como andarão dois juntos se não houver acordo? Como andarão dois juntos se não tiver acordo? Qual é a resposta? Não vai ter, né? Não vai ser possível. De jeito nenhum, dois vão andar juntos se não tiverem acordos entre eles. Mas Paulo diz, né? Penseis a mesma coisa, andeis juntos. Por quê, amados? Porque aqui havia problemas, né? Nós encontramos aqui, se ele diz penseis a mesma coisa, é porque havia na igreja desentendimento. Olha só, né? Havia desentendimento entre irmãos. Pensamentos que não estavam de acordo. E criava problema. Ele vai dizer que tenhais o mesmo amor. Havia mesmo um declínio, né, até no amor entre os irmãos. Ele diz aqui, sejais unidos. Havia desunião no meio da igreja. Paulo diz, tendo o mesmo sentimento, havia partidarismo, egoísmo, vanglória, falta de humildade, havia mesmo cada um buscando aquilo que era seu, né? Então, ele diz, então penseis na mesma coisa. Para crentes, né? Para salvos. Então, andar juntos. Paulo invoca mesmo a Trindade. E dá o exemplo, né? Eu falei no estudo passado. Nós sabemos que Deus é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabemos que é um só em três pessoas, né? E a Bíblia mostra que há funções, atribuições distintas na Trindade, que só é do Pai, que é do Filho e que é do Espírito. Mas não há problemas, né, de desarmonia. Muito pelo contrário, eles vivem, andam harmonicamente, sem nenhum problema na Trindade. Então Paulo diz, olha, Deus é o exemplo, né? Então vivam assim.
de uma vez que nós somos agora corpo de Cristo, né? Então, esse penseis a mesma coisa, é andar mesmo em perfeita harmonia, é o nosso alvo. Então, Filipenses aqui pertinho, no capítulo 3, e eu vejo aqui no verso 15, né? Eu li a primeira parte, ele diz assim, olha, todos, pois, somos perfeitos, no sentido em Cristo, né? Tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, não regridam, não andem para trás. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, começaram tão bem, com harmonia, o mesmo pensamento, mas agora tem problema já, há desunião, há distanciamento. O que está acontecendo? No capítulo 4, aqui próximo, ele diz, ele mostra, veja, versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então, ele identifica, que havia problema ali nessa igreja e estava causando desunião, ruptura, egoísmo. Então, Paulo diz, olha, pensem concordemente, e ele vai tratar, porque é possível sim. Eu vi, tem vários versículos aqui na palavra que vai nos ajudar. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo mostra também, nessa igreja aqui, que tinha problemas, nessa área aqui. Olha, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E ele fala o motivo, olha, pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas no meio de vós, há inimizades. E ele fala o problema, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo. Tinha irmãos ali que eram partidários de Paulo. E outros, diz aqui, de Apolo, gostavam do Apolo. E eu de Cefas, outros de Pedro, e eu de Cristo, outros de Jesus. Olha só a confusão que havia, ali no meio daquela igreja. Aí Paulo diz assim, acaso Cristo está dividido? Há divisão em Cristo? Foi Paulo que foi crucificado em favor de vocês? Foi eu que fiz a obra? Diz ele aqui, porventura, ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Não tem nada comigo, foi Deus que fez a obra da salvação em vocês, O problema é que havia imaturidade espiritual nessa igreja. Ele fala lá para os Filipenses, olha, vocês têm que crescer, desenvolver, andar em harmonia. Então cresçam espiritualmente. E essa igreja aqui é a mesma coisa. Tanto é que no capítulo 3, ele diz assim, olha, 1 Coríntios 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo, ou seja, como iniciantes ainda da fé, como vocês estavam, Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
ainda estavam, né, na carne. Interessante essa palavra. Ainda, né? Ou seja, não houve nenhum progresso, ainda estão na meninice. Né? Parem com isso, é isso que ele está. Cresçam, desenvolvam. Olha só, quando no verso 4, aliás, no verso 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, né, inimizades, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, ou outro de Apolo, ou de Cefas, ou de Cristo, né? Não é evidente que ainda andais segundo homens? Aí ele faz a pergunta, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas, né? E sabe, amados, é até triste falar, a igreja mundial, assim, de Cristo, dita, ao longo dos séculos, ela está, né, dividida em até denominações, em divisões teológicas, né? Calvinismo, arminianismo, luteranismo, os ismos, né? Quem é Calvino? Quem é Lutero? Quem são esses, né? É a pergunta. Mas Cristo é um só. E aí que Paulo está dizendo, né? Olha só, verso 6. Eu plantei, e nós sabemos que o evangelho ali foi ensinado, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, é isso que salva, né? Eu plantei, Apolo regou, continuou o ministério, mas é Deus que dá o crescimento, mas o crescimento veio de Deus, né? De modo que nem o que plantas é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, é Deus que dá o entendimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão pelo trabalho, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, Paulo está mostrando que o problema, né, é humano, não está em Deus. Os partidos, as coisas, é coisa do homem. Então, ele exorta em nome de Deus, olha, amadureçam, cresçam, parem com isso, né? Veja mais aqui, 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, e versículo 11. Ele está terminando essa segunda carta aos Coríntios, ele diz aqui, olha, quanto ao mais, né? Em outras palavras, completem também a minha alegria. Irmãos, a Deus, Paulo se despede, aperfeiçoai-vos, ou seja, né, cresçam, desenvolvam espiritualmente, consolai-vos uns aos outros, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então, Paulo está apelando, né, à igreja, que eles vivam dessa forma. Pertinho aqui, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 16 diz assim, olha, tende, Romanos 12, 16, o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, interessante, né? Se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí Paulo continua, olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dai lugar à ira. Deixa Deus tratar, não é a ira de Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Aí Paulo aqui, olha só o que ele dá, não é o desafio. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E ele diz, né, não deixes vencer o mal, mas vence o mal pelo bem. É o exemplo de como Cristo venceu, né? Jesus venceu o mal com o bem, né? Veja mais aqui, no capítulo 16, capítulo 15, Romanos capítulo 15, no verso 5 diz assim, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porquanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, no verso 8 diz assim, 1 Pedro 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus... peraí. Desculpa, por isso que estava estranho, né? 1 Pedro 3, 8. Agora sim. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo, fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe em alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E Deus vai mesmo extirpar, né, até da memória. Pedro está citando aqui o Salmo 35, 16. Sabe, irmãos, eu coloquei esses versículos aqui para mostrar, né, que Paulo não está dando algo impossível para essa igreja. O alvo que eles tinham que fazer, né, era buscar, lutar, né, brigar, no bom sentido, pela harmonia e andar juntos realmente em amor. O Senhor Jesus, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 23, olha o que o Senhor Jesus diz. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, quando vieres adorar a Deus, né, e
Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou você alguma coisa contra o teu irmão, diz: deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo. Está vendo a palavra aqui? Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Enquanto estás com ele, a caminho. Enquanto há possibilidade, né, de negociação, de conversa, de comunhão, faz urgente isso, para que o adversário não te entregue ao juiz. E o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o teu último centavo. Então veja, né, que é a harmonia que Paulo está exortando. Andar de acordo, em plena comunhão. E nessa parte aqui do Sermão do Monte, olha o que diz o Senhor Jesus aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe, irmãos, esse apelo que Paulo está fazendo a essa igreja, que eles andem, né, com um só pensamento, andem em harmonia, depende de cada um de nós. Deus nos deu as condições para isso. E nós devemos ser o quê? Chamados filhos de Deus se formos pacificadores. Né? Um pacificador é aquele que leva o quê? A paz. Né? Quando eu chego em algum lugar, quando você traz a paz, você leva a paz, é isso que Jesus está cobrando, né? Paulo, de nós, de cada um de nós. Somos embaixadores de levar a paz. Sabe, hoje eu estava, né, assim, pensando até em uma oração, até mesmo dita, que foi São Francisco de Assis, né? É bem conhecida até mundialmente. E se foi dele, se é ele, é muito bonita, né? Eu lembro que eu sabia, na época que eu estava mesmo no catolicismo romano, Senhor, fazei-me um instrumento de tua paz, né? Então, o homem lá, ele estava pedindo ao Senhor para fazer dele, né? Ele ser um instrumento de tua paz. Aí diz: onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão; onde houver dúvida, que eu leve a paz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Maravilhosa, né? Essa oração. Então, nós somos realmente os pacificadores, aqueles que levam a paz, que buscam a paz. Então, Paulo está apelando a essa igreja, né? Hebreus 12:14 diz: buscai, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, irmãos, como é maravilhoso, né? Esse homem aqui, volte para Filipenses, ele está dizendo para a igreja: olha, né? Completem a minha alegria, andando mesmo em plena harmonia. Então penseis a mesma coisa, né? Andando juntos, de acordo, busquem realmente a harmonia. Então, segunda coisa que ele diz aqui: completem a minha alegria, agora, que tenhais o mesmo amor. Não só andar de acordo, mas andar com o mesmo amor. Sabe, irmãos, esse amor aqui,
o professor Ronaldo, que é professor de grego, ágape. Viu? Aqui está ágape. É o amor de Deus. É esse amor aqui que Paulo está dizendo. Deus, o Deus de amor. É o amor de Deus. Né? Então ele está dizendo, olha, completa a minha alegria andando no mesmo amor, esse amor que é de Deus. Outrora ele não podia pedir a eles, né, porque eles não tinham esse amor em seus corações, de forma nenhuma. A Bíblia diz que lá em Romanos capítulo 5, né, versículo 1, agora justificados, pois mediante a fé temos o quê? Paz com Deus. Aí vem na sequência, ele diz, né? É melhor ler. Romanos 5:1 diz assim, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo vem falando aqui, mas no verso 5 ele diz, olha, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, esse amor ágape, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, em quem nos foi outorgado, ou seja, em quem nos foi concedido, em quem nos foi dado. Ou seja, irmãos, nós fomos gerados por esse amor, né? O amor de Deus, que é derramado em nossos corações. Aí muda, né, totalmente o apelo do apóstolo Paulo. É esse amor que eu estou dizendo. Não de vocês, porque vocês não têm, mas o de Deus sim. Por isso eu estou, né, até exigindo. Ou seja, esse amor ágape, o amor que vem de Deus, que outrora vocês não tinham. E tem uma passagem maravilhosa mesmo, em João, lá a cartinha final, 1 João, no capítulo 4, olha só, né? Vai explicar isso que Paulo está pedindo de nós. Ele diz assim, amados, 1 João 4:7, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Está vendo? Olha, o amor, ele procede de Deus. Deus é amor. Ele derramou esse amor em nossos corações. Então, amemo-nos uns aos outros. Todo aquele que ama verdadeiramente, esse é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Né? Nisto se manifestou o amor de Deus, veja, em nós. Né? Tudo é de Deus. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então a explicação é essa: Deus é amor, né? E ele demonstrou esse amor por nós, dando Jesus Cristo para nos amar, né? Se entregar por nós, diz aqui, como sacrifício, como um substituto e como o Salvador. É isso que está aqui, olha, verso. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Ele deu como sacrifício, como propiciação, substituto, né, pelos nossos pecados, e nos deu a salvação, realmente nos deu perdão. E derrama esse amor, aí é diferente, né, em nossos corações. Então, olha o que ele diz aqui: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se
ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. É uma explicação, né, bem lógica. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que pertencemos, que permaneceremos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, né? Romanos 5:5. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem, pois Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto, veja, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é um mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, que não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Ou seja, o que Paulo está pedindo, né? Volte aqui, é que tenhais o mesmo amor, né? O amor de Deus que foi derramado em nossos corações, uns pelos outros. Aí, irmãos, né? Nós somos desafiados não só a amar com esse amor de Deus, mas com o amor de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5 é bem conhecido nosso, né? No verso 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, né? Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, quando Paulo está dizendo assim, olha, complete a minha alegria, né? Que tenhais o mesmo amor, é esse amor que Paulo está apelando, né, àquela igreja. O amor de Deus e o amor de Cristo que vai nos constranger, vai nos assim colocar à frente, né, para realmente tratar as coisas que possam acontecer no meio da igreja. Só vai se resolver realmente com amor. E o que Paulo estava dizendo, olha, talvez o amor de vocês estejam diminuindo. Por isso que está havendo, né, problemas no meio da igreja. E eu exorto demonstre esse amor de Deus, demonstre esse amor de Cristo, e não faça como o mundo. Jesus falando, né, sobre o final dos tempos, ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai o quê? Se esfriar, né? E é o que estava acontecendo até nessa igreja belíssima, né? Esfriando o amor, esfriando mesmo, né, a comunhão, a harmonia, por falta de amor de uns pelos outros. E sabe, irmãos, Jesus manda uma carta para a igreja de Éfeso. Eu falei aqui nos estudos. Ele conhecia as obras deles, sabia mesmo o amor que eles tinham pelo trabalho, pelas coisas, mas tem uma coisa que Deus estava apontando contra eles. É que eles tinham o quê? Abandonado até o primeiro amor. Jesus falou isso para aquela igreja. Diz, olha, verifica, né, o que está acontecendo. Se arrepende
e volta às práticas das primeiras obras. Então, o que Paulo aqui está apelando a essa igreja, para a alegria dele ser completa, é que os irmãos, né, andassem de acordo, juntos, unidos. Segunda coisa, que eles tivessem o mesmo amor, esse amor de Deus. Aí vamos para a terceira, né? Capítulo 2, verso 2. Diz assim: sejais unidos de alma. Ou seja, como se fosse uma só alma, né? Aqui no verso 27, ele diz assim, olha, Filipenses 1:27, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Mas aqui esse unidos em uma só alma, como se fosse uma só alma, né? E juntos, porque eles tinham um combate a enfrentar. Só iam ser vencedores se tivessem unidos, né? Uma só alma. E essa união aqui, meus amados, é tão importante na vida da igreja, né? Na vida do povo de Deus. E nós falamos alguns estudos passados que vamos ter inimigos a enfrentar, inimigos de Deus, né? Os inimigos de Deus, o diabo, Satanás, esse mundo tenebroso e a própria carne. E nós vamos conseguir vencê-los, né? De uma vez que estejamos como uma só alma, juntos, lutando, batalhando pela fé evangélica, que uma vez por toda, né, foi entregue à igreja. Eu vou até usar a nossa irmã Vaneide aqui como um exemplo, viu? Dessa luta espiritual. Sabe, irmãos, essa igreja aqui acredita que uma forma mesmo de vencer é através de oração. O pastor Heraldo tem feito um trabalho maravilhoso na nossa vizinhança, visitando, né, ensinando, pregando, orando, e tem acompanhado a casa, né, da sua vizinha. Tem orado aqui por essa família já há muito tempo. Essa igreja que toda sexta-feira ora, não é? Por todos. No domingo, nós estávamos orando ali, ele falou, né, que ela foi cedo para a casa dele. Sentiu o desejo mesmo de vir à igreja, ouvir a palavra de Deus. Estávamos orando para Deus realmente trabalhar nessa vida preciosa. Quando terminou o trabalho aqui, eu estava ali na porta e o pastor disse, ela quer falar com o Senhor. Muitos já tinham ido embora, mas eu não vi. Mas entrou um rapaz aqui, alcoolizado, de bermuda, ele era um torcedor do Flamengo, né? Ele desceu aqui, se jogou aqui nesse púlpito e começou a falar, né? Ou seja, algo mesmo do inimigo, né? Diabólico, nós conseguimos tirar e assim nós podemos conversar com ela, né? E ela mesmo entregou a sua vida ao Senhor. Mas veja, né, como o diabo ele trabalha. É o inimigo. Então nós temos que estar juntos como uma só alma, não é? Lutando juntos. Então, irmãos, essa unidade aqui da igreja, o apóstolo Paulo em Efésios, abra sua Bíblia aqui, no capítulo 4, ele diz assim, olha, Efésios capítulo 4, a unidade no vínculo da paz, diz aqui, Efésios 4:4. Olha só, 3, desculpa.
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Né? Aí ele diz, olha, uma igreja em harmonia, como uma só alma, ela vai ter aqui, olha, veja que é né? A unidade aqui. Há um só corpo, é o corpo de Cristo. Ele não está dividido, né? É um único corpo. Embora nós sabemos que o corpo tem muitos membros e diferentes, com diferentes funções, mas eles estão em plena harmonia. Né? Diz aqui, olha, em um só Espírito. Né? Há só o Espírito Santo, ele que nos batizou dentro do corpo de Cristo. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Nosso chamado, a nossa salvação é na esperança em Cristo Jesus. Há um só Senhor, Senhor Jesus, né? Há uma só fé, não há outras fé, uma só fé. Há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos os seus filhos. Então, veja bem, é esse apelo, né, que o apóstolo está fazendo aqui quando ele diz, volte aqui, né, sejais unidos em uma só alma. Não é nada impossível, não. E a quarta coisa, ele diz aqui, olha, tendo, né, Filipenses 2, a parte finalzinha, tendo o mesmo sentimento. Completem, né, a minha alegria. Eu faço esse apelo. Andando juntos, buscando a harmonia, né, andando de acordo, que tenhais o mesmo amor, que tenhais unidos em uma só alma, e aqui tendo o mesmo sentimento, né, o alvo para essa igreja, ter o mesmo sentimento. Aí Paulo vai colocar aqui, né? Nada e não mais de amor próprio, né? De egoísmo, de partidarismo. Ele diz, olha, nada façais por partidarismo, facções ou vanglória, orgulho, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É difícil, né, isso? Humanamente falando. Olha, não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Sabe, irmãos, é abnegação, é altruísmo, é coisas que não é impossível, não, mas temos que trabalhar, né, nas nossas vidas. Então, Paulo está dizendo aqui, tenha esse sentimento, né, esse alvo. E aí ele dá exemplo. Nós vamos ver para a semana, né? O exemplo maior é o exemplo de Cristo. Capítulo 2, de 5 até 11. Mas o próprio exemplo dele, né? O próprio exemplo de Paulo, o próprio exemplo de Timóteo. Olha aqui bem pertinho, né? Verso 19, 2:19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ou seja, Paulo está dizendo que no meio de tudo isso tinha homens, né, que estavam preocupados com os interesses dos outros. Sabe, irmãos, é uma maravilha o que esse homem está pedindo aqui para a igreja. E nosso tempo já foi, mas a aplicação de tudo isso hoje à noite para nós, né, aqui. Nós ouvimos que Paulo está fazendo um apelo à igreja de Cristo. Ele diz, olha, completem a minha alegria, né? No final da minha carreira, eu ouça no tocante a vós outros que vocês estão, né,
mesmo andando de um modo digno do Evangelho de Cristo. E que procurem, busquem, né, a harmonia no meio de vocês, no meio da igreja. E está aqui os passos para, né, alcançá-la. Que andem juntos, de acordo, que tenham esse amor, né, de Deus, de Cristo, que sejam unidos de alma e que tenham o mesmo sentimento, tenham o mesmo alvo. Ou seja, Paulo quer mais, né? Ele quer muito mais. E ele termina aqui, irmãos, até repetindo a oração que ele fez no capítulo 1, no versículo 9. Veja, ele diz assim: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Né? Ele não está satisfeito, mas que vocês cresçam, que amadureçam, que aumente, né? Em pleno conhecimento, ou seja, em sabedoria, toda percepção, em discernimento, em compreensão, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, uma vida, né, em harmonia, em santificação. Verso 11, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então esse homem, né, ele pede isso para a igreja. E está pedindo hoje, aqui para nós, da Igreja Hebron, que possamos, né, andar dessa maneira, ter esse alvo, ter esse propósito. E as coisas que possam gerar essa harmonia, irmão, está aqui. E depende de mim, né? Depende de nós. Nada é impossível. Então vamos, né, colocar em prática em nossas vidas. Que Deus realmente nos ajude, né? Nos dê a graça de continuar assim, buscando esse alvo. E para a semana nós vamos ver, né, o maior exemplo que nós podemos ter. Nós somos exortados a ter esse mesmo sentimento. Deus nos ajude, né? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, e nos ajude mesmo a andarmos de um modo digno do Evangelho de Cristo. Uma vez que o Senhor já mesmo nos amou primeiro, o Senhor derramou sobre nós o teu amor, através do teu Santo Espírito, pela obra de Cristo ali na cruz do Calvário. O Senhor nos amou primeiro, e agora, Pai, nós assim somos beneficiados com esse amor. E nos ajuda a aumentar ainda mais e mais esse amor, a andarmos em harmonia como igreja, a andarmos mesmo, Senhor, juntos, unidos, a vivermos, Pai, mais e mais esse amor uns pelos outros, pelo trabalho, pelos perdidos. Nos ajude, Senhor, a andar como uma só alma, batalhando, lutando, juntos pela fé evangélica. Nos ajude, Senhor, a andar com esse mesmo sentimento. Um sentimento até altruísta, de abnegação, de negar-nos a nós mesmos. Senhor, pedimos carinhosamente, até pela nossa igreja, possa ser uma igreja conhecida pelo Senhor, uma igreja que ama ao Senhor e que ama também ao próximo. Que a tua palavra, Pai, possa mesmo penetrar em nossos corações, que possamos sair daqui animados, desafiados, e até mesmo como Paulo exortou aquela igreja, que ela possa mesmo
ser o apelo hoje à noite para as nossas vidas. Nós entregamos cada um em tuas mãos, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.